الأهواء إلا يوم الحساب. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Primeiramente, começamos a louvar Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu outra vez a vida. Ele pertence todo louvor, e ele pertence todo reinado, ou seja, domínio. E em suas mãos está toda a bondade, e a ele todas as coisas serão retornadas. Allah subhanahu wa ta'ala já destacou, ou seja, enumerou com exatidão os humanos, e cada um deles comparecerá solitário perante a ele no dia da ressurreição. Nós louvamos Allah subhanahu wa ta'ala, buscamos o seu perdão, buscamos a sua ajuda, buscamos o seu refúgio e orientação, e a Allah pedimos proteção contra o mal de nós mesmos e dos males das nossas ações. Presto testemunho de que não existe outra divindade que merece ser, na verdade, adorado, senão Allah subhanahu wa ta'ala, o único na sua adoração, sem sócio, e a sua palavra é verdadeira e a sua promessa é infalível. Seu julgamento é justo, e presto testemunho de que o Muhammad é o seu enviado profeta, que transmitiu a mensagem, aconselhou a nação na sua íntegra e cumpriu com a confiança. Desta vez, subhanahu wa ta'ala derrame a sua paz e a sua bênção sobre ele, juntamente com seus familiares e seus companheiros, e todos os seguidores, ou seja, seguidoras, que estão a seguir com toda a sinceridade até o dia de ajuste de contas, ou seja, até o dia de prestação de contas. Na verdade, a melhor palavra é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, melhor guia, e a guia do nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por conseguinte, a pior das coisas são as coisas recém-inventadas, e todo assunto recém-inventado é uma inovação, e toda inovação é um desvio, e todo desvio não caminha o seu praticante, senão para o fogo infernal. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. Depois desta introdução de louvores ao nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, agradecemos o nosso grande poeta Ismael Faria, que Allah o recompensa de melhor e o proteja. Também pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa de melhor e abençoa todos aqueles que estão a acompanhar-nos neste abençoado podcast. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hoje na permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, está convosco o vosso irmão na crença, Ustaz Durab. Barakallahu fikum. Portanto, a língua e as suas consequências. Graças da língua e suas consequências, ou seja, prejuízos, assim digamos.
Na verdade, queridas irmãs muçulmanas, queridas irmãs muçulmanas e irmãos muçulmanos, existe graça de Allah subhanahu wa ta'ala, Ele vai entrar mais, né? diversas graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, onde, no entanto, se queremos enumerá-las, jamais iremos conseguir, jamais iremos conseguir. Isso é um fato real. Todavia, uma das maiores graças, ou seja, bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o homem, ou seja, sobre nós, é a graça do Islã. Uma das maiores graças de Allah sobre o ser humano, ou seja, sobre nós, é a graça do Islã. Depois disso, uma das graças também que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu é a graça da língua. E muitas pessoas, por ignorância ou não levam em conta. Bem, na verdade, através da língua, nós conseguimos movimentar os alimentos, conseguimos mastigar, engolir, saborear e falar, alhamdulillah. Isso mostra já uma das graças da língua, alhamdulillah. Apesar que não vamos destacar muito no princípio do nosso podcast, não é? O podcast, quero dizer, mas sim vamos, de fato, falar as consequências, ou seja, os prejuízos da língua. Só assim, no final, poderemos dar as últimas considerações a respeito das graças que Allah concedeu a nós sobre a língua. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Alam naj'alahu 'aynayn wa lisanahu wa shafatayn. Allah disse o seguinte: não fizemos para ele dois olhos e uma língua e dois lábios. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não nos agraciou então com essa língua que muitos de nós ignoramos. Como um órgão do corpo, tão pouco como um idioma a fim que estivéssemos recordando, agradecendo e não falássemos senão o bem. Mas pena que hoje em dia estamos a usar a língua sem pensarmos nas suas consequências que pode nos trazer. Subhanallah, hoje as pessoas foram mais além com a liberdade de expressão. Algo que, na verdade, no nosso código de vida, ou seja, na nossa religião, não existe liberdade de expressão, onde a pessoa quer falar como quer entender. Allah, eu juro por Allah, nós como muçulmanos temos limites na fala. Devemos saber, no entanto, controlar as nossas línguas, pensar nos prejuízos, ou seja, nas consequências que possa ela nos trazer. Aliás, a criação dela, ou seja, da língua, não passa de um dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como Allah
disse no seu livro sagrado: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. A criação da língua é um dos sinais a Allah subhanahu wa ta'ala, tal como disse, entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra. E as diferenças, ou seja, as variedades das vossas línguas, ou seja, idiomas e cores, ou seja, raças, que ela não criou essa variedade das línguas e cores para que estivéssemos nos caluniar, nos abusar uns aos outros, não que soubéssemos distinguir uns aos outros, de tal forma que, quando vimos, por exemplo, um chinês a falar mandarim, ou seja, a língua chinesa, não conseguimos logo identificá-lo através da sua língua, ou seja, através do seu idioma, como um americano, um inglês, enfim. Essa é toda a língua. Allah não criou-as para que estivessem a nos zombar uns aos outros. A língua, no entanto, foi mencionada em várias partes do Corão. A língua, do ponto de vista idiomático, o significado da língua como lisan, a língua árabe, não é uma expressão de no Alcorão Sagrado, que também significa linguagem. Ou seja, lisan, às vezes, aparece com a tradução de Luhan, como linguagem, ou seja, como um idioma. A lisan, a língua, neste caso, ou seja, idioma, que é um veículo de comunicação de um grupo de pessoas que falam essa mesma língua, ou seja, este mesmo idioma, e concordaram com seus significados específicos e regras gerais e usam para alcançar o entendimento entre si. Aliás, diz Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro: وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e não enviamos nenhum mensageiro senão com a língua do seu povo, para que ele lhe esclarecesse. Triste a realidade que hoje encontramos em certos países, pessoas não estão a respeitar este área, inclusivamente alguns tulabos ilm, estudantes de conhecimento religioso, onde alguns estão nos países da língua portuguesa, em vez de estarem a usar aquele idioma que contaram ser expressado naquele país como a língua da localidade daquele povo, eles acabam de fazer o contrário da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz: وَمَا
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Que Allah wa Ta'ala não enviou mensageiro senão com a língua do seu povo. Ou seja, para que finalidade? Para que eles pudessem entender-se uns aos outros. Uns aos outros. Mas hoje, acontece nos países, as pessoas estão a ignorar a língua local daquele povo e vão usando a língua que acaba de bem, entre as virtudes e a etiqueta do Islã, que no qual o Islã orientou, está a preservação da língua e bom raciocínio. Quer dizer, o Islã cautela a pessoa que soubesse usar a sua língua. E antes de falar, estaria primeiro a pensar no que ele vai falar, no que ele vai preferir, do que a sua língua vai participar. Será que vai corresponder à verdade? Será que vai corresponder à bondade? Será que vai corresponder um benefício? Na maioria das vezes acontece o contrário. A pessoa vem descontar, às vezes meter a cabeça só para nós usarmos mais este grande órgão que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu na sua graça. Uma das graças que Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. Como falamos, tipo, depois de graça do Islam, uma das grandes graças, vem também a graça da língua. Vem também a graça da língua. A língua, na verdade, é um dos meios, ou seja, é um dos órgãos mais influentes e mais perigosos. E mais perigosos. A língua, se for usada naquilo que vai agradar Allah subhanahu wa ta'ala e depois beneficiar as suas criaturas, o dono desse livro, entanto, vai dar a felicidade, o sucesso aqui no dunya e no akhirah, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário, se não saber usar esta mesma língua, primeiro é que vai acabar de desviá-la. Se não saber usar essa língua, usar naquilo que vai desagradar Allah subhanahu às suas criaturas. Portanto, o dono dessa língua tem muitos problemas. Vai encarar muitos problemas. Se não saber essa mesma língua, vai encontrar muitas consequências. Subhanallah. A língua também é fogo. Um mundo de maldade entre os membros do corpo. A língua é muito influente, que sabe corromper o homem. A língua sabe corromper o homem. Incendia todo o curso de sua vida quando nós não controlamos as nossas línguas. Portanto,
devemos saber que a cabeça da sabedoria é a mente da língua. A cabeça da sabedoria é a mente da língua. Porque quando a pessoa se controla, a pessoa preserva a sua língua, ele não vai cair nos prejuízos. Mas quando a pessoa faz o contrário, ele vai acabar de cair nos prejuízos, nas consequências. Então, devemos saber que a fala é como um remédio, ou seja, a língua é como um remédio. Se você usar pouco, vai ajudar. Mas se usar demais, ela te mata. Ela te mata. A língua é como um remédio. A língua é como um remédio. Se você usar pouco, ela vai te ajudar. Vai saber te trazer paz, tranquilidade, sucesso na comissão de Allah. Mas se usar demais este remédio, então ela vai te matar como a língua, vai te trazer consequências que depois a sua pessoa não vai conseguir arcar. A língua, no entanto, será uma das causas que levará mais as pessoas do fogo do inferno. A língua será uma das causas que levará mais as pessoas no fogo do inferno. Como certa vez foi questionado a Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi hadith alladhi huwa hadith hasan sahih, como veio no hadith que é um hadith bom, autêntico. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. O feito uma certa vez foi questionado sobre uma das coisas que levaria mais as pessoas para o paraíso. Foi questionado, ó profeta de Allah, o que levará mais as pessoas para o paraíso? Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwa wa husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Acompanhamos muito bem, amados irmãos muçulmanos, queridas irmãs muçulmanas. Este é o mensageiro de Allah que foi questionado sobre uma das coisas que levaria mais as pessoas para o fogo infernal, para o paraíso. O profeta responde dizendo: Taqwallahi wa husnul khuluq. Temor a Allah e boa conduta, ou seja, bom comportamento. Temor a Allah e bom comportamento. E por sua vez, foi ainda questionado: An akthar ma yudkhilu an-nas an-nar, qala al-fam wal-farj. E por sua vez foi questionado: e qual é das coisas que levaria mais as pessoas para o fogo infernal? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-fam wal-farj. A boca e a boca e o órgão genital. A boca e o órgão genital. São duas coisas principais que, no entanto, levará mais os seus praticantes para o fogo do inferno. Al-fam wal-farj. Este era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que não falava por capricho, ou seja, por sentimento, mas sim falava
de acordo com a revelação. Diz que uma das coisas que levará, quando foi questionado, diz que uma das coisas que levará pessoas para o paraíso, taqwa Allah wa husnul khuluq. Temor a boa conduta, ou seja, bom comportamento. E o contrário disso, que levará mais as pessoas, por sua vez, para o fogo infernal, al-farj. Subhanallah. Al-fam wal-farj. A boca, quer dizer, a língua, o al-farj. E órgão genital. Não vamos destacar muito sobre o órgão genital, vamos destacar mais sobre a língua, que é o nosso tema em foco. A língua, subhanallah, é através desse membro que surge a maioria dos pecados da criatura, das criaturas, ou seja, dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. O pecado dos servos, ou seja, das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, demais pecados surgem através da língua, Antes de órgão genital fazer o seu trabalho, num contexto ilícito, para tal, mas se é a língua que começa com tudo, que começa a promover, incitar, e é na língua que surge a maioria dos nossos pecados. A maioria dos pecados dos servos de Allah surge na língua e pela quantidade da palavra e a sua consideração, que no entanto não passam de quê? Das entradas fáceis de Shaitan. Que não passam das entradas fáceis de quê? De Shaitan. A língua. E a língua foi um dos algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mais temia para a sua umma, para a sua nação. Língua, essa língua. فقد جاء في حديث سفيان الثقفي الله الترمذي وفيه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. O profeta uma certa vez foi questionado a um dos seus companheiros de nome Sufyan al-Thaqafi, que Allah esteja satisfeito com ele. Ele questionou o profeta de Allah: "Ó profeta de Allah, o que você tem mais medo de mim?" Ó mensageiro de Allah, qual é o medo daquilo que você teme por mim? Então, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pegou a sua própria língua. Pegou a sua própria língua e disse, indicando-a isso, fazendo o gesto, apontando a língua, isso. É uma das coisas que eu mais temo em ti. Foi de uma forma particular, mas não deixa de nos beneficiar também de uma forma genérica, que sem dúvida a maior parte dos pecados do ser humano surge através da língua. O maior pecado surge quando as pessoas não sabem controlar as suas línguas. Acharam que tinham que falar, como falamos a princípio, o que hoje o mundo gosta de expressão, enquanto também que, na sua essência,
essa habilidade de expressão não existe. Não vamos focar tanto para que não entrar na política, mas estamos cientes disso. Quanto mais muçulmano vai querer falar como bem entender, apoiando a liberdade de expressão, subhanallah. Quando? A liberdade de expressão se existe quando a pessoa, neste caso como muçulmana, está sozinha, também fala como bem entender. Você com Deus que anotadores de lado. Não esqueça disso. Cada um tem que os seus observadores que apontam tudo quanto essa pessoa fala e faz. Então, liberdade de expressão, talvez quando a pessoa está sozinha no seu canto. Mas como muçulmana, se você se encontra no seio dos muçulmanos, wallahi deve ter vergonha e temer Allah, te controlar melhor antes de falar, antes de soltar a sua bala. Porque a bala, quando ainda não saiu, você tem esse controle. Mas quando já sai, você perde totalmente este controle. É como a palavra, a língua quando solta, já soltou. A pessoa já começou a discutir, a pessoa já entraram em fitna, porque o fulano não sabe controlar a sua língua. A consequência é as pessoas que discutirem, e a pessoa entrar em intriga, em pânico, porque alguém tinha que falar, porque alguém achou que tinha de usar liberdade de expressão. Quantos estão a usar? Esquecendo do ponto de vista islâmico, que já reprova a liberdade de expressão no seu todo. No ponto de vista, bem, político, será que na verdade a liberdade de expressão existe? Quantas pessoas estão na cadeia porque ele achou que tinha que respeitar a liberdade de expressão, falou que falou e está a arcar com as suas consequências na cadeia. E quanto mais muçulmano, subhanallah, já estamos a imaginar a gravidade? Mas hoje, o muçulmano acha que deve falar. O mais agravante é que às vezes acontece, está andando com o conhecedor, com quem que Allah facilitou o conhecimento de tudo um pouco, a sua compreensão. Esse conhecedor é questionado a alguém sobre a sua interpretação. O conhecedor ainda está calmo, mas quem está andando com ele já quer responder, já quer falar. É a nossa doença hoje na sociedade muçulmana, na comunidade muçulmana. Onde os conhecedores ainda estão a analisar a questão, mas nós já soltamos as balas, já. Os grupos como se diz na gíria, a pipocar. Porque devo falar. Subhanallah, devemos saber controlar as nossas línguas. Porque uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam, de uma forma particular, que mais temeu, acho seu companheiro que perguntou a Rasul sallallahu alaihi wasallam o que ele mais temia a ele, o profeta indicou na sua língua falando isso. Não foi só para ele a questão, e para a sua umma em causa, na sua íntegra. Língua. Nas nossas mesquitas, exemplo prático, pessoas estão lutando por causa de quê? Língua. Por causa da língua. Não estamos a se entender a comunidade, a nossa sociedade. Para saber usar essa nossa língua em casa. É complicado. Rasul sallallahu alaihi wasallam ainda foi questionado que narrado pelo Bukhari no seu livro, e também encontramos mesmo no livro do Imam Muslim, o Hadith Sahih. O Abu Musa, este companheiro que Allah está satisfeito com ele, disse, Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, ayyul muslimina afdal, o mensageiro de Allah,
sallallahu alaihi wasallam, qual dos muçulmanos é melhor? O mensageiro de Allah, ele queria saber, perguntando, o mensageiro de Allah, qual dos muçulmanos é melhor? Fala, mano, cola, Rasul sallallahu alaihi wasallam, o profeta agora a dizer uma forma de respondê-lo. Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é aquele de que os muçulmanos estão salvos do mal de sua língua e de suas mãos. É aquele, o melhor muçulmano, é aquele de que os muçulmanos, outros seus irmãos muçulmanos e demais muçulmanos estão que salvos na sua língua e de suas mãos. Hadith autêntico. Hadith autêntico. Vamos encontrar no livro do Imam Bukhari e Muslim. Quantos de nós, hoje em dia, que os muçulmanos estão salvos nas nossas línguas e nas nossas mãos? Quantos de nós? Subhanallah. Quantos de nós? Ao contrário, acabamos de comer carne deles. Sempre em nome dos outros nas nossas línguas. Só eles que não prestam. Só eles que falham. Só eles que cometem. Só eles que não sabem fazer melhor. Subhanallah. O muçulmano está a esquecer os seus próprios defeitos para pegar-se mais nos defeitos, ou seja, nos erros dos outros, com a língua dele. Quantos de nós, os muçulmanos, quantos de nós que os muçulmanos e as muçulmanas estão que salvaguardados, estão seguros nas nossas línguas, que evitamos falar mal deles, fofocar a respeito deles, falar nas suas costas aquilo que realmente nós estamos, ou seja, temos estado bem conscientes. Eles jamais gostariam de ouvir de nós. Quantos de nós, os muçulmanos, estão o quê? Salvos nas nossas línguas e nas nossas mãos. Quantos de nós? Quantos de nós? Que as nossas mãos evita agredir fisicamente um irmão muçulmano, que evita usar uma má substância a fim de prejudicar o seu irmão muçulmano, subhanallah, o seu irmão muçulmano. Quantos de nós estão a ser corrompidas nas empresas, sei lá onde, nas mesquitas, na sociedade, ou seja, na comunidade, com a ajuda das suas línguas e as suas mãos para prejudicarem os muçulmanos e as muçulmanas? Quantos de nós? Portanto, prezados irmãos muçulmanos, queridas irmãs muçulmanas, barakallahu fikum, quando falamos sobre outros, devemos saber que estamos a cair na fofoca, na difamação e na calúnia. Ainda que seja verdade o que nós estamos a falar, nas costas dessas pessoas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, explicou isso de forma clara. Como certa vez um dos companheiros perguntou o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o hadith foi na autoria de Abu Huraira radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Tá, este companheiro, o profeta perguntou
estes seus companheiros numa sentada. Ataderuna mal riba? Ataderuna mal riba? Será que vocês sabem o que é a calúnia? Será que vocês sabem o que é a calúnia? Eles disseram: Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Quando eles disseram assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Zikruka akhaka bima yakra. Zikruka akhaka bima yakra. A calúnia diz que é mencionar sobre seu irmão de uma maneira que ele não gosta. É mencionar sobre o seu irmão de uma maneira que ele, ou seja, ela não gosta. E nós estamos conscientes quando nós mencionamos sobre quê? Nossos irmãos e sobre nossas irmãs, daquelas maneiras que são nossas. A propósito, ao contrário, ainda que aumentamos mais açúcar. Ainda demos mais que ouvidos. Subhanallah. Esquecemos
que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Subhanallah. A pessoa esqueceu que Allah subhanahu wa ta'ala disse que Inna sam'a, na verdade, os ouvidos, é aquilo que ele que tem acompanhado, wal basara, e pelos olhos daquilo que tem que observando, está enxergando. O que os olhos têm que enxergar? Aquilo que agrada a Allah ou aquilo que desagrada a Allah? Que tipo de imagem que nós observamos no nosso telefone? É aquilo que agrada a Allah ou aquelas imagens do controle que não agrada a Allah? Que estamos bem cientes que quando vê aquelas imagens de roupas indecentes, quer dizer, digamos mesmo assim, quer dizer, bem nuas, ou tipo de roupas interiores, o que temos feito naquele momento? Nós esquecemos que Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, quem deu o conhecimento para que o homem pudesse inventar essas redes sociais que nós estamos a usar. Esquecemos que Allah está nos observando, que Allah está nos vendo. Esquecemos. Ao contrário, o nosso olho acaba de fazer o quê? O nosso dedo, ou seja, as mãos, acaba de fazer mais um zoom para puxar aquela imagem que é inadequada, de roupas íntimas. Inna sam'a, os vossos ouvidos, wal basara, os vossos olhos, daquilo que enxergam, wal fuada, e pelos vossos corações, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tudo isso será responsável perante Allah subhanahu wa ta'ala. Será responsável perante Allah subhanahu wa ta'ala. O que os seus ouvidos acompanhava que muhadara, palestra sobre a palavra de Allah, ou acompanhava músicas, que você achava que não, o teu sossego se encontra na música. O muçulmano antes de dormir colocar música, subhanallah. Esquece que o Malakul Maut pode visitá-lo em qualquer momento. Vai testemunhar, será responsável perante Allah subhanahu wa ta'ala. Os olhos, os corações. Subhanallah, nós acabamos de esquecer. Então, queríamos falar que devemos saber que, em algumas situações, o Islã permite que a difamação, uma coisa que é verdade, em algumas situações, que o Islã permite que a difamação. Não confundimos, como vimos anteriormente, que os companheiros perguntaram a Rasul sallallahu alaihi wasallam, isso é que nós estamos a falar atrás dessa pessoa, do irmão tal da irmã tal. Se for verdade, Futa disse, se for verdade, é uma fofoca. Outra versão é uma difamação. E a difamação é a pessoa falando verdade na ausência dessa pessoa. Que do mundo que essa pessoa não gostaria de ouvir, que não agrada essa pessoa. Que não agrada essa pessoa. Então, em alguns casos, essa mesma difamação é permissível. Como? Vamos dar exemplo. Por exemplo, ao consultar sobre o assunto de casamento, por exemplo, A quer casar com B. O irmão, por exemplo, o irmão H conhece melhor, por exemplo, a irmã A. Se o irmão A foi solicitado, o irmão H para lhe dar umas informações sobre aquela futura esposa, ou vice-versa. Então, nós, neste caso, vamos falar a verdade dentro dos limites, não é do modo prejudicial, mas sim para que salvaguardar. Quer dizer, essa pessoa que está solicitar a mão,
dessa irmã, ou seja, vice-versa. Neste caso, por falar a verdade, epa, irmã tal, ela, mas ela é uma boa muçulmana, não sei o que mais, ela fala muito, mas ela grita muito com seus pais. Aqui, nesse caso aqui é permissível. Ou, por exemplo, no caso de negócio, que aquele vizinho, ele engana, por exemplo, vende assim feijão em quilos. E ele engana as pessoas na sua medida, como acontece. Acontece nos nossos mercados, as pessoas acabam, tiram um quilo, quer dizer, aumentam, quer dizer, qualquer coisa dentro do quilo para poder, como podemos dizer? Quer dizer, para poder economizar mais, digamos assim, o seu negócio, para dar mais lucro. Isso é haram. Se conhecemos realmente que um muçulmano está nesse mau comportamento, nesse comportamento ilícito islamicamente, e alguém nos solicita a essa pessoa, então nós podemos fornecer dentro dos limites que essa informação, que irmão Dali, os seus quilos, não são o que exatos. Então, por exemplo, sobre um vizinho que quer mudar de um bairro, por exemplo, quer arrendar num bairro assim, que conhece um irmão muçulmano, e ele pergunta como que é a área em causa, como que é este vizinho a meu redor. Este irmão muçulmano pode fornecer a verdade dentro dos limites a essa pessoa em causa. Só nesses casos podemos revelar apenas o que for necessário sobre a pessoa em questão. Essa forma de difamação, portanto, é permitida no Islã. É permitido no Islã. Uma certa vez, um homem veio até ao Umar bin Abdul Aziz, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele. Ele mencionou algo sobre um homem. Um homem apareceu sobre quê? Apareceu perante o Umar bin Abdul Aziz e ele mencionou algo sobre que um homem ausente. O Umar disse-lhe: se desejar, nós vamos analisar o seu assunto. Se desejar, nós vamos analisar o seu assunto. Você trouxe para nós. Se você for um mentiroso, nesse seu assunto que nos trouxe sobre este homem ausente, então você está dentre essas pessoas deste versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ó fiéis, se um ímpio vier até vocês com uma notícia, então investiguem, averiguem esta notícia. Quantos de nós, quando nos traz a notícia, uma informação, novidade, procuramos, no entanto, averiguar melhor, investigar melhor sobre a veracidade dessa notícia? Quantos de nós? Quantos de nós? E quando vem nos contar, nem perguntamos se a informação, quer dizer, é verdade. Se perguntar, essa informação está me contar, se alguém temer Allah, por acaso, perguntar, será que essa informação, irmão, calma ainda, oh, irmão, calma ainda, tema lá. Será que essa informação você está me contar é verdade? Na maioria das vezes a pessoa fala, também ouvi por aí acolá. Não sei se é verdade, subhanallah. Também ouvi no grupo.
Também estive a passar, ouvi o irmão muçulmano estavam a falar sobre isso também. Você logo ouviu e foi até lá, subhanallah. Vamos falar que não sei. É verdade, falar assim, não sei. Se perguntamos por acaso, essa informação, quer dizer, é uma informação bondosa. Vamos falar que, sei lá, essa informação tem um benefício. Vamos falar, só vim também te contar. Por qual intuito? Que também só vim te contar, subhanallah. Então, o Umar disse que se for mentira, ou seja, se for mentiroso nessa informação que estás a nos fornecer a respeito deste homem, então saiba que você faz parte deste versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vós que credes. Se um ímpio, quer dizer, alguém vos trouxer que informação, procura, no entanto, investigar. Procurar saber a veracidade dessa informação. O seu benefício em causa. E Umar continua a dizer, dizendo que, e se você for verdadeiro, e se você for verdadeiro com essa sua informação a respeito deste homem, então, você está entre as pessoas deste versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Hamazin masha'in binamim. Hamazin masha'in binamim. Você faz parte logo dessas pessoas, do versículo da Allah disse que a essas pessoas que andam a espalhar fofoca. Andam espalhando fofoca, porque com as suas línguas. E o intuito das fofocas, na sua maioria, não senão separar as pessoas, a amizade talvez que é feita por causa de Allah, não é senão para colocar fitna no meio das pessoas, fofoca. Não é senão para destruir as pessoas. Esse é o intuito das fofocas. Esquecemos que o profeta disse que não vai entrar no paraíso o fofoqueiro, ou seja, a fofoqueira. Não vai entrar no paraíso. Essa é a palavra de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apenas estamos a transmitir. La yadkhulul jannah an-namam. Não vai entrar no paraíso o fofoqueiro. Então, uma disse, se você for verdadeiro, saiba que você faz logo a parte dessas pessoas no versículo de Allah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, Hamazin masha'in binamin. Aquelas pessoas que andam espalhando as fofocas. Quantas pessoas nas nossas comunidades andam espalhando as fofocas, na nossa sociedade, andam espalhando as fofocas. Informações só para incitar mais fitna, mais conflito nos seus muçulmanos. Quantos nós? Nos grupos dos WhatsApp, nos grupos nos Facebook. A pessoa, alguns usam a sua língua com a voz, mandam áudios. Alguns dizem, não, eu não gosto de mandar áudio. Mas hoje temos que um amigo auxiliar da língua, que é os dedos, as mãos, os dedos. Que quando a língua não faz, ele fala, não, você dedo escreve. O dedo vai escrever, quer dizer, uma fitna em causa. Então, ele disse que você faz parte desse versículo. Logo, o Omar disse, se quiser podemos te perdoar. E ele disse, este homem que vinha fornecer uma informação, ele disse, perdão, o comandante dos fiéis, eu nunca voltarei a isso. Já estamos imaginando a gravidade, a consequência que, daquilo que nós falamos atrás dos outros, nas costas dessas pessoas, correspondendo à verdade ou não,
já estamos a imaginar suas consequências. Quer dizer, não passa de fofoca, não passa de calúnia, não passa de difamação. E tudo isso... بارك الله فيك شيخ تراب. معلش nós, desculpa cortá-lo, mas nós temos 1 hora apenas de explanação daquilo que é o tema. Sabemos que é um tema muito pertinente e que tem muita coisa para nos fornecer, não obstante temos 1 hora, mas ainda assim sabemos que é um tema que não acaba numa palestra, num muhadara, numa simples apresentação em 1 hora, mas ainda assim, Jazakumullah khair, só para terminar esta parte, vamos dar mais 2 minutos ao Sheikh, depois podemos entrar em perguntas e respostas, porque já há muitas perguntas e muitas questões. Neste período, nós temos abertas perguntas e respostas. Desde já, pedimos a nossa mais sincera desculpa, se bem que é um tema muito pertinente e que poderíamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, o que for, mas o programa tem esta particularidade, chefe. Adoro. Na minha Ismael, quantos minutos fomos concedidos, Barakallahu Fikum? 2 ou 12 ou 10? Não, mais 2 minutos, porque vamos entrar nas perguntas e respostas. Inshallah. Só 2. Sim, 2 sim, minutos. Não, porque nós temos agora já Sim. 1 hora de explanação. Ok. Nesta 1 hora, acredito que aprendemos muita coisa, ouvimos muita coisa e também fizemos refrescamento daquilo que já aprendemos. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Então, já chegou o período que os irmãos e as irmãs, de uma forma geral, têm as questões a fazer. E já temos várias questões. Se nós ficarmos mais num período longo, quer dizer que vamos ficar quase meia-noite. Valeu, chefe. Ok, pode ser 5 minutos, porque podcast termina aqui a hora? 22, né? Não, 22 horas. 22. Já são que horas? 21h15. Pode ser 5 minutos só para... Pode ser 5 minutos. Temos muitas questões, mas está bem. Lá basta, inshallah, mais 5 minutos que é para terminar. Até 21h20, e depois temos questões que é para ser também muito telegráfico. Inshallah, tá bem. Em suma, o professor Sallallahu Alaihi Wasallam pedia muito dual. Entre um dos dual que ele pedia a respeito também da sua língua. Então, nós também devemos procurar, estamos a pedir o dua a Allah subhanahu wa ta'ala a respeito das nossas línguas. E sabemos controlar que a nossa língua de que não caímos com nas consequências em causas. A pessoa deve lembrar que a sua língua será responsável e irá testemunhar de tudo quanto que ele estava a proferir, que ele fazia sair que na sua língua. A pessoa deve lembrar que a sua língua será responsável, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, que a pessoa não pronuncia uma palavra sem que haja um observador perto dele. Esse observador em causa são, quer dizer, os anjos. Os anjos, como bem conhecemos que cada pessoa tem 2 anjos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz que kiraman katibina, generosos e anotadores. Quem? Esses que anjos. Ya'lamuna ma taf'alun. Eles que sabem tudo que fazeis. Ele aponta aquilo que nós falamos, aquilo que nós acabamos de fazer. E devemos também ter em conta que haverá no derradeiro dia, as nossas línguas e as nossas mãos e os nossos pés irão de testemunhar
contra eles mesmo o que costumavam a fazer. Então, vamos ter cautela mais com a nossa língua, porque, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou que não falássemos senão o que de melhor. Falássemos o que de melhor com as pessoas, gentilmente com eles, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Fala gentilmente com as pessoas, mas pena que hoje em dia as pessoas já não falam mais gentilmente na sociedade, em casa, com nossas esposas, nossos esposos, já não encontramos mais as palavras. Muitas vezes, aqueles que 1 dia, 2 dias que às vezes ficamos sem bom clima em casa, muitas vezes acaba de sujar, talvez que é da língua, porque nós vamos encontrar a nossa língua, o marido deu a resposta, a mulher também que não quer ficar atrás, deu a resposta e cria logo, quer dizer, um clima que é desagradável de que nas suas casas, através que das suas línguas em causa. Então, devemos imaginar, quer dizer, quantos sangue a nossa língua já causou, que a pessoa derramaram por causa da nossa língua, quantos falsos testemunhos que a nossa língua participou, quantas mentiras que a nossa língua participou para difamar e sujar a honra dos muçulmanos que deveríamos proteger. E quantos direitos das pessoas acabamos de usufruir por causa das nossas línguas, quantos dinheiro que as pessoas perderam por causa das nossas línguas, quanto estrago que a nossa língua fez por causa de quê? De fofoca, por causa de mentira, por causa de calúnia, por causa de zombar as pessoas, por causa de prejudicar as pessoas, intencionalmente os outros. Quantos? A nossa língua. Quantas vezes maldiçoou as pessoas? Já imaginamos quantas palavras não usamos ontem e que já usamos hoje? Será que agradou a Allah ou não? Já imaginamos? Na verdade, as piores palavras que a língua vai pronunciando é a palavra de shirk, de politeísmo, de kufr, de descrença, as mentiras e falsos testemunhos. E falar a respeito de Allah, o que a pessoa não tem conhecimento, a língua falar a respeito de Allah, o que não tem conhecimento, por exemplo, falar que Allah comandou isso, proibiu isso aqui, sem evidência na palavra de Allah, ele está falando sem conhecimento. São, palavras severas que tem uma língua que vai praticamente pronunciar. E uma das graças, só para resumir, por causa já de tempo para calar fico, uma das graças é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man yadman li ma baina lahiyaihi wa ma baina rijlaihi admanullahu al-jannah. O profeta disse: quem vai proteger, a sua língua em falando palavras lícitas, e quem vai proteger a sua parte privada, não trabalhar nos lugares que ilícitas. Então, o profeta disse que garanto a essa pessoa que é o paraíso. E o profeta não falava por sentimento, salvo aquilo que lhe foi revelado a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, para terminarmos mesmo, uma das graças é que a pessoa deve procurar sempre que pronunciar boas palavras, sobretudo a palavra de tawhid, como Allah subhanahu wa ta'ala nos apela: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ou vós que credes, temer Allah e dizer apropriadamente. Dizer apropriadamente é dizer palavras benéficas, sobretudo que procurar dizer que la ilaha illallah, kalmatu tawhid, kalmatu tayyiba, la ilaha illallah. Procurar falar muito Allahu Akbar, procurar ocupar muito a língua, falar alhamdulillah, falar muito subhanallah, procurar usar a língua em proibir o mal e recomendar o bem, procurar muito usar a língua em reconciliação às pessoas, procurar usar a língua em fazer da'wah, em convidar as pessoas no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala com conhecimento de boas maneiras, procurar sempre usar a língua nas palavras que realmente vai agradar Allah subhanahu wa ta'ala, fazer muito istighfar com a língua, astaghfirullah, falar muito subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, porque também são uma das palavras nas quais irão pesar muito na balança e são muito apreciadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, devemos procurar usar a nossa língua na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, então, fazer um esforço
para terminar por causa de tempo. Mas acredito que as perguntas vai nos obrigar a falar um pouquinho daquilo que nós deixamos. Para falar, fico jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Na verdade, foi uma explanação muito agradável. Acredito que cada um de nós, de todos nós, de uma forma geral, acabamos por refrescar ou aprender aquilo que pouco ou nada sabíamos. Mais uma vez, jazakumullahu khairan, Sheikh Turab. Agora temos várias questões, muitas perguntas. E os irmãos que tiverem que fazer questão já sabem a regra. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Jazakumullahu khairan. É só levantar a mão e vamos dar a oportunidade para os homens e as irmãs podem escrever e vamos passar aqui as perguntas. Sem mais delongas, eu vou começar com a primeira questão. Sheikh, como a língua pode ser uma ferramenta de inclusão ou exclusão na sociedade? Essa é uma pergunta também pertinente, recebemos dos nossos irmãos, queremos receber já a resposta e posteriormente seguimos em outras questões. Fadal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'd. Quanto à primeira pergunta sobre a inclusão da língua na sociedade, não é? Bem, primeiro é que a pessoa deve temer a Allah. Se temer a Allah com a sua língua, como Ibn Mas'ud, ele falava, quando acordava, falava na sua língua: ó língua, fala o bem e você ganhará. Fala o bem e você ganhará. Então, se a língua temer Allah em causa e for sincera nas suas palavras, uma vez que a língua só interpreta os corações e os pensamentos, uma vez que a língua só interpreta os corações, os pensamentos. Então, se a pessoa tiver um coração puro e um pensamento puro, então essa pessoa vai saber usar melhor a sua língua na sociedade, temendo Allah subhanahu wa ta'ala em causa. De uma forma resumida, digamos, está mesmo, a causa está em temor a Allah subhanahu wa ta'ala, saber quando falar e saber quando não falar. Você vai falar de melhor, então que diga de melhor. Que se não vai falar de melhor, então evita, para que a língua não seja usada de uma forma crítica, ou seja, de fitna na sociedade. Allahu a'lam. Não, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Em suma, é mesmo o khulq, aquilo que é o bom comportamento e a boa conduta. É isso, De fato. Não, barakallahu fikum. A segunda questão, não menos importante, é como a escolha das palavras melhor, pode afetar a saúde mental e emocional das nossas crianças em idade escolar. Vou repetir, como a escolha das palavras pode afetar a saúde mental e emocional das crianças em idade escolar. Ou seja, aquelas crianças que estão na madrasa, a escola secular ou acadêmica, como nós podemos usar as palavras e isso afeta a saúde mental e emocional das mesmas. A pergunta é muito pertinente. Sem dúvida que tudo está na base de saber mesmo controlar a nossa língua em causa e aplicarmos a palavra de Allah e do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nos recomenda que não falássemos senão de melhor com as pessoas, como disse que o acordo de nasce aproximar, que dizem apropriadamente, ou seja, dizem, fala gentilmente com as pessoas.
e o caráter do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam falava gentilmente com as pessoas. Não importa quem foram, de menor idade ou não, o profeta sabia dirigir, quer dizer, com bom caráter, com toda a gentileza, as suas palavras a qualquer pessoa. Mas, quer dizer, pena e triste realidade que hoje em dia as pessoas, como ainda adultas, não estão a controlar suas palavras. Pessoas que foram concedidas poder sobre os outros, eles acham que devem abusar do seu poder, quer dizer, acima das pessoas, dos outros em causa, querem falar sem maneira, e às vezes o muçulmano quer gritar. Então, nós devemos falar apropriadamente e não falar senão gentilmente, sobretudo para as crianças, porque as crianças só copiam, só ficam com aquela impressão que os mais velhos acabam de mostrá-los, com as ações, ou seja, com as falas. Então, devemos aplicar a palavra de Allah, o aculo, linasi, husna. Devemos falar gentilmente com as palavras para não afetar psicologicamente a pessoa, porque a palavra é uma grande alma e é um grande veneno mortal. Se a pessoa não controlar, porque é através da língua, é através da palavra, que a pessoa não soube se controlar, que está trazendo um conflito no mundo em si, ou seja, na sociedade. Então, a pessoa aí deve temer Allah, saber quando deve falar, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Então, quem acredita em Allah e no verdadeiro dia, que diga, e melhor, diga coisas benéficas. Se, no entanto, não tem coisa benéfica que vai proferir, então fica em silêncio. Logo entende-se que faz parte de crença, ou seja, da fé islâmica, que falar a bondade, falar bondosamente, falar gentilmente, faz parte de crença. Desse caso que não faz parte de crença. Então, se a pessoa não falar de melhor, deve mesmo temer Allah, em causa ficar em silêncio, em casa, na mesquita, qualquer lugar, ou seja, na sociedade em si, para evitar certas consequências que depois não vai conseguir arcar. Allahu a'lam. Não. Não, ya Ismail? Não, chefe, uma outra questão não menos importante também é o que o Islão fala sobre o muçulmano que na sua boca só sai muitas palavras obscenas, palavras ofensivas que afetam ou que ferem. O que o Islão diz ou que adverte este muçulmano? Irmão Yusuf, depois do Sheikh responder essa questão, vamos dar a oportunidade ao irmão Yusuf e acho que também o irmão Yahya tem uma questão. Mas vamos antes dar a oportunidade do Sheikh responder essa questão. Fadal. Esta pessoa muçulmana, quer seja muçulmano ou seja muçulmana, no caso de uma menina, enfim, que só profere coisas desagradáveis, coisas que Islã condena, essa pessoa deve arrepender-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E vou voltar outra vez ainda na palavra de Bin Abbas, foi a palavra de Bin Abbas, radiallahu anhu, que Allah está satisfeito com ele. Ele dizia: Ayyuha lisan, kul khairan tahnam, aw uskut an sharri taslam, wa illa fa innaka satandam. O Bin Abbas, que Allah está satisfeito com ele dizia: Ó língua, diga o bem e você ganhará. Ó língua, diga o bem e você ganhará. Ou fica calado sobre o mal e você estará seguro. Caso contrário, você se arrependerá. Então, veio até no hadith que quando a pessoa acorda,
quer dizer, todas as partes, quer dizer, todas as partes, quer dizer, do corpo comunica com a língua, alertando-a, ó língua, tema Allah, ó língua, não faça nada melhor, senão vai se arrepender. Porque a língua, como falamos, é uma das coisas, é um dos membros no corpo humano que vai levar mais as pessoas que para o fogo infernal, como foi questionado. أن أكثر ما يدخل الناس النار فقال صلى الله عليه وسلم الفم والفرج. Que uma das coisas que levará mais as pessoas para o fogo infernal é a boca, a língua. Então, essa pessoa como muçulmana que só profere palavras obscenas deve temer Allah subhanahu wa ta'ala e arrepender-se. Procurar estar que está muito no Corão, participar muito nas sentadas onde estão a falar sobre a palavra de Allah, onde estão a ensinar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer muita recordação a Allah subhanahu wa ta'ala e fazer muito dua. A fazer que muito dua, pedir muito a Allah subhanahu wa ta'ala a respeito que da sua língua, que não fala senão que é benéfica, porque o que nós falamos está sendo registrado nos nossos livros e seremos mostrados tudo quanto nós falávamos e serão pesadas as nossas balanças. Então essa pessoa, de uma forma resumida, deve temer Allah subhanahu wa ta'ala, arrepender-se e procurar estar muito no Corão, passar muito nas sentadas que estão a ensinar a palavra de Allah, ou estão a falar a palavra de Allah, fazer muito alcar, Allah vai lhe facilitar a falar de melhor. Barakallahu fikum. Não, jazakallah khair. Antes mesmo, temos, na verdade, são 3 irmãos que levantaram a mão. Primeiro, acredito que foi o irmão Yahya, o João, depois o Yusuf, o Yuri, e a terceiro, o nosso querido irmão Paulo. Vamos começar pelo Yahya, o João. Por favor, Sheikh, presta atenção na pergunta do Yahya. Depois do João será o Yusuf e posteriormente será, neste bloco, 3 questões, o irmão Paulo. Similar, Yahya. Não é uma questão? Alô, Yasmaí? Não, estamos à espera da questão do irmão. Irmão, pode questionar. Ok. Eu não estou a ouvir a questão. Será que está muito diretamente ou o irmão Ismael vai transmitir para mim? Os irmãos que levantaram a mão podem fazer questão, por favor. O chefe está à escuta, nós estamos a ouvi-lo. É só tirar o modo do microfone e depois fazer a questão. Ok, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. É uma vez que fui o terceiro a levantar a mão, mas infelizmente o primeiro e o segundo não estão a falar, então eu decidi que eu deveria falar ou só fazer a minha pergunta. A minha questão é a seguinte: de que forma os nossos chefes, principalmente aqui em Angola, beneficiam-se das suas línguas enquanto mantêm em silêncio diante das confusões que nós temos nas comunidades? Não, acredito que podemos responder diretamente ou... Okay. Não, fadal, se perceberam, Exato, barakallahu fikum. A pergunta, mashallah, de que forma que bem, a língua dos nossos chefes, que Allah os proteja, não é? Aqui em Angola, quer dizer, nos beneficia, né? De que forma a sua língua nos beneficia, ou seja, quando devem ficar em silêncio. É isso. O irmão que pergunta... Não, essa é a questão. É isso, né? Bem,
Sim, é isso sim, é isso sim. Que barakallahu fikum, barakallahu fikum. Na verdade, os conhecedores disseram o seguinte: quem preserva, quer dizer, o sábio é aquele que preserva a sua língua. O sábio é aquele que preserva a sua língua, sabe preservar a sua língua, sabe quando falar e quando não falar. Então, apesar que existem assuntos na nossa sociedade, na nossa comunidade, que sem dúvida os macheiros estariam se pronunciar, não é? Estariam se pronunciar, apesar que um ou dois às vezes tenta se pronunciar. Isso obedecemos muito. Quando também um ou dois já se pronuncia, então é um obedecemos muito, alhamdulillah. Às vezes nem preciso, todos os macheiros que nós conhecemos, estamos, por exemplo, 20 cheques em Angola, todos devem vir se pronunciar. Às vezes não é isso, mas sim de um ponto genérico, como um conselho, onde vamos se incluir também, devemos, no entanto, procurar a nossa língua, daquilo que Allah nos concedeu, de um pouco sobre o conhecimento, beneficiar a nossa sociedade, porque nem sempre devemos ficar em silêncio quando bem devemos falar, mas quando notamos, às vezes, que estamos num clima de fitna em causa, aí cada gente sabe que do seu silêncio em causa, porque talvez vão basear-se, uma vez que cada pessoa compreende do seu jeito, e dizer que o profeta disse, mancando eu me direi, dizer, pá, eu não tenho medo de dizer, então vou ficar embora em silêncio. Outra pessoa estava a ver também, às vezes quer falar, mas às vezes é para receber de confrontar quer dizer, a sociedade em si. Alguns também, às vezes, não querem subsair. Alguns também, às vezes, acham que o fulano já falou. Então, é uma questão, acredito eu, quer dizer, é curta, mas é uma questão muito ampla na sua resposta, onde diria eu mesmo, uma forma resumida, como conselho só, o nosso machê que Allah proteja, deve o mesmo procurar se pronunciar quando se deve, evitar sempre não se pronunciar, porque quando os machês não vão se pronunciar, vai acontecer com que os não machês, os não conhecedores, eles vão, quer dizer, vão se pronunciar e de um modo mais ao contrário, uma vez que bem sabemos, quer dizer, os ignorantes, não considerando o nosso mal de ignorante, mas de uma forma genérica, conhece que quem não estudou, quem não se formou em determinada área e querendo falar a respeito daquela área, não vai falar, senão vai trazer mais problemas. E quem não tem conhecimento, ignorante, acaba de estragar mais do que arranjar. E isso que está acontecendo na sociedade. Então, os machés devem se posicionar melhor, saber se colocar no seu devido lugar e saber que também serão questionados realmente nesse conhecimento que Allah os concedeu. Vão ser questionados também esse conhecimento que Allah lhes concedeu. Então, de uma forma resumida, devemos mais temer Allah subhanahu wa ta'ala, procurar mesmo se pronunciar quando se deve, para evitar com que os homens não de direito, sobretudo não de matéria, falarem, porque o homem que não é de matéria, a pessoa que não tem conhecimento em causa da religião, ele estraga mais do que quer arranjar. Então, os conhecedores devem saber que serão questionados a Allah subhanahu wa ta'ala sobre esse mesmo conhecimento que Allah os concedeu, que fizeram com ele. Independentemente que um dos conhecedores pode falar, não, eu já faço do meu jeito, eu falo do meu jeito, mas às vezes se espera de uma forma genérica, mesmo que os chefes se pronunciem, barakallahu fikum, ela sabe melhor do silêncio deles, também o ser do nosso silêncio. Não, jazakumullahu khairan. Yusuf, Yuri, similar, tfaddal, pode questionar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة إسماعيل أستاذ حسن. Não. نعم. Alaikum salam wa rahmatullah. الحمد لله يا إسماعيل. A minha questão é muito, na verdade são duas questões, mas muito virada naquilo que é relativamente à difamação e à calúnia, ou à fofoca e à calúnia. Posteriormente, o Sheikh, o Ustaz Hassan, estava a explicar sobre isso, que a minha net caiu. Mas é muito, na verdade, até que ponto
o mau comportamento, a conduta do irmão muçulmano que queremos passar ou aconselhar as pessoas a afastarem desse indivíduo, até que ponto é calúnia, até que ponto é fofoca? Essa é a primeira questão. A segunda questão é como é que vamos diferenciar a partir do conselho, queremos alertar de uma má conduta do indivíduo, certos acontecimentos que acontecem na comunidade, ou seja, você vai alertar o teu filho, não anda com fulano, por exemplo, Yaswell e o Ustaz Hassan, e as nossas mulheres, ou tens uma filha para casar, vais alertar, até que ponto, ou qual é a diferença também da fofoca à calúnia, até que ponto é fofoca ou calúnia? Acho que são duas questões relativamente à fofoca e à calúnia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Yusuf Campos, mashallah. Hayakallah, barakallahu fik. A pergunta é muito boa, mashallah. Jazakallahu khairan. Vamos focar outra vez a resumir sobre a calúnia e a fofoca. Bem, nós dizemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros se sabem o que é a calúnia. Se sabem o que é a calúnia, eles disseram que Allah e o seu mensageiro sabem melhor do que é a calúnia. Então, o profeta disse: a calúnia é você, quer dizer, mencionar sobre seu irmão de maneira de que este irmão não vai gostar. A calúnia é mencionar, falar, como nós temos aí falado a respeito dos outros, atrás deles. E bem consciente com que não gostaria de ouvir disso das nossas bocas, ou seja, das nossas línguas, mas nós falamos. Está tudo muito bem. Por sua vez, o profeta foi questionado a seus companheiros. Então, se isso for verdade, o que nós estamos a falar atrás dessa pessoa é mesmo verdade, é aquilo que ele faz, aquilo que ele é verdade. O profeta disse: se isso for verdade, o profeta disse que isso é uma fofoca. Se isso for verdade, isso é uma fofoca, ou seja, que é uma difamação. Se for contrário, não for verdade, ou seja, se for mentira, então isso é uma calúnia. Logo, evita-se, como hoje em dia na nossa sociedade, baseando mesmo na sociedade angolana, o que acontece? Hoje, nós não nos importamos a averiguar, quer dizer, justificação, quer dizer, de uma fofoca, de uma informação que vem nos contar. Nós temos que ir falar atrás e estamos sentindo que essa pessoa não gostaria ouvir isso aqui, nós falamos atrás dele. Então, se for verdade, essa informação a respeito dessa pessoa é uma fofoca. E ao mesmo tempo que é uma difamação. Porque difamação não é senão também falar a verdade que é nas costas da pessoa, na ausência da pessoa. E se for mentira, é uma calúnia. Hoje em dia, nós somos rápidos aí mesmo, quer dizer, fofocar, aí difamar, do que procurarmos que averiguar primeiro aquela informação que trouxeram a nós. E vimos também anteriormente aquele homem que veio ao Umar contando o assunto sobre um homem ausente. Que Umar disse: não vamos analisar o que é o assunto que trouxeste a respeito dessa pessoa que está ausente. Se for a verdade, saiba que você, aliás, se for mentira, saiba que você faz parte
desse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ó vós que credes, quando vier um ímpio com informação, com notícia, procure investigar. Agora, quantos de nós em causa, quando nos chega uma informação, ou quando vimos uma informação que o fulano fez na mídia ou na televisão, que fulanos fizeram, fulanos disseram, conhecemos acá onde podemos localizá-los, conhecemos as suas residências, podemos não conhecer, mas dizem quando a necessidade é descoberta, podemos, através de outras pessoas, na permissão de Allah, me fazer chegar até nas suas residências, para que procurássemos averiguar, certificar a informação, mas fizemos o contrário, também optamos pela opção que não, eu também vi, também me contaram. Então, esse que nós vamos contar atrás, os nomes que nós temos ido mencionado, dos outros, na sua ausência, se está respondendo a verdade, ainda aquilo que eles sejam, então não passa de uma fofoca e calúnia. Se está a ser mentira em causa, então não passa de uma calúnia. E são coisas que o Islã proíbe. É mesmo um pecado em causa. É um pecado que em causa. Então devemos controlar mais a nossa língua e procurarmos aplicar o versículo de Allah quando alguém nos traz informação. Procuramos averiguar, não começar a detestá-lo como muitos, só ouviu, já detestou fulano, porque fulano até fez como me falaram. Nem foi perguntando fulano se é verdade ou não, diretamente odeou, diretamente começou a falar mal dessa pessoa. Inclusive ainda fomos mais além, alguns, subhanallah, olha a consequência da língua, alguns ainda estão a chamar pessoas de mushrikinas, de kafirs, daqueles muito feio, no caso, por exemplo, de kafirs, que pode não ser, onde a sua consequência volta a nós, como o profeta disse, aquele que chama o outro kafir. Se realmente essa pessoa não for kafir, essa pessoa, então ele é que é kafir. E muitos de nós que acabamos, às vezes, de tocar a nossa língua, de chamar os outros de atrás, de kafir, porque na presença dele, às vezes, de chamar se você kafir, aquela coisa, ou talvez ele se defender. Podemos não conseguir chamar assim. Ou podemos não chamar chamar qualquer pessoa de expressão que ele não gostaria. Então, a difamação, seja fofoca, ainda que seja verdade, mas na ausência da pessoa, não passa disso de acordo com o hadith. Se for mentira, então é uma calúnia. Então, a segunda pergunta, como podemos afastar, quer dizer, a pessoa que bem temos em conta do seu comportamento, podemos dizer, um mau exemplo na sociedade. De certeza que, quando essa pessoa, porque hoje em dia, o que acontece na nossa sociedade? Às vezes a pessoa só tem uma falha, porque nós já estamos as falhas dos outros, esquecendo as nossas próprias falhas. Só estamos a ver as falhas dos outros, esquecendo as nossas próprias falhas. Às vezes a pessoa só ainda cometeu 2 vezes, ou 3 vezes. Quer dizer, se nós temos que falar que nós já cometeu mais de 10 vezes, tudo muito bem, mas esse mais de 10 vezes, de uma forma sincera, e de acordo com o nosso manhaj, a nossa metodologia mesmo, e do salaf salih em causa. Será que tem essa forma que nós estamos a usar para repudiar ou para aconselhar essa pessoa que não estamos achando que não, já estão a ser mal na sociedade, mal na sociedade? Será que já chegamos, por exemplo, se achamos que não, se 3 vezes é pouco, então 10 vezes, já contamos muitas vezes, essas 10 vezes. Será que já tentamos aproximar deles, aconselhá-los, chamá-los de atenção de uma forma particular, de uma forma de não humilhar a pessoa deles? Ou nós viemos mais assim na mídia, ofendemos, esquecemos que nossas mãos vão amanhã, nossa língua, falamos, mas não algo, subhanallah. Então, se a pessoa não é bem, que vamos aconselhar até um certo ponto. Se a pessoa não ouvir, então deixamos o com Allah, como ela disse que fazer, você recorda só, você lembra só, você aconselha só, ele apenas um conselheiro, ele apenas um recordador, então você recorda só, deixa com Allah, depois dele próprio também querendo mudar. O nosso dever é quando aconselhar de um certo ponto.
Você não está ouvindo, então vamos procurar afastar ainda para não procurar afastá-lo ainda um pouco para não nos afetar em causa desse ser mau comportamento. Mas deve ter sempre aquela opção de aconselhar, chamar atenção de uma forma mais particular, de uma forma mais secreta, de uma forma mais suave, de uma forma de acordo específico que é islâmico. Não é como nós estamos vendo na mídia, às vezes ofendemos nossos irmãos muçulmanos, ofendemos qualquer pessoa. Não é bom comportamento. Não sabemos se fomos bem claros consoante a resposta ou não. Barakallahu fikum. Naam, ya Yusuf. نعم نعم بارك نعم الله أستاذ. فيك. الحمد لله الحمد لله جزاك الله خيرا. Estou bem claro a questão. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Estamos satisfeitos. Só Sheikh, desculpa, Ismael, não consegui especificar bem relativamente ao exemplo que eu dei. Se for criança e noivo, e nesses exemplos aí, mas alhamdulillah, já está explícito. Como? Não percebi. Pode voltar a questão, barakallahu fikum. Se for Não, criança... Sheikh, a questão dele não foi bem específica, mas também como o Yusuf depois ficou com a internet, foi o Yusuf que depois a internet caiu. Sim, E sim. então não há nenhum problema. Nós em próximas lives vamos voltar a questionar esta e outras perguntas que o Sheikh ou um outro Sheikh irão falar mais acerca disso. Jazakumullah khair. Estamos mesmo a correr por causa do tempo, né? Sabemos que muitos irmãos estão intrinsecamente ligados naquilo que é o horário. Nós vamos terminar daqui, inshallah, bismillah, dentro de 6 minutos. Mas antes mesmo, temos mais duas questões não menos importantes. Tem uma questão, a quarta questão, acredito que também acaba por ser... por ter já uma resposta prévia, eu vou só fazer a leitura que você está dentro da questão, e se tiver errado, e desculpa, terá a autonomia da resposta, mas acredito que já fez. Eu vou fazer a questão que é: de que forma a linguagem pode influenciar a autoestima e a confiança das pessoas? É o que nós aprendemos, que o Sheikh disse muitíssimo bem, likul nas Husna, é aquilo que nós aprendemos, né? Para todas as pessoas, devemos falar com sapiência, com amor, com adab, com etiqueta, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Não sei, Sheikh, se queria em 30 segundos dar uma chega acerca disso. Não, mesmo isso, ya Ismail, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Mesmo isso, وقولوا للناس حسنا. Allah disse que fale gentilmente com as pessoas. Então, qualquer pessoa, se é muçulmano ou muçulmano, ele mesmo faz parte do princípio islâmico. Dirigimos da melhor forma possível com as pessoas. Ainda no nosso dawa, imaginamos, subhanallah, alguém que declarou-se como Deus Altíssimo no caso de Faraó, um amaldiçoado também, não é? Alguém que, subhanallah, conhece da sua história. Mas ainda quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou o seu profeta Musa, também o seu irmão, Haruna, ele disse que facula Allahu qawlan layyinan. Falam com ele suavemente, quer dizer, falam com ele, quer dizer, gentilmente. Então, esse aqui mesmo é islâmico. Barakallahu fikum. Waqulu linnasi husna. Vamos estar por cada vez mais pronunciar, falamos com a pessoa gentilmente, com sapiência, com calma, com bondade, de modo que não nos assustemos, de modo que não deixemos mais com muito medo, de modo que também gostamos com que nos dirigisse que a palavra. Barakallahu fikum. Não, a última questão que temos aqui, acredito que as outras questões, inshallah, bismillah, vão ficar para as outras oportunidades, por causa do tempo, mas uma não menos importante também é: quais são os efeitos psicológicos de palavra negativa ou destrutiva sobre o indivíduo, a comunidade? Não percebi melhor a questão, barakallahu fikum, Ismail. Faz favor de repetir, barakallahu fikum. A questão é: quais são os efeitos psicológicos, né, de forma negativa, psicologicamente, mental, as palavras negativas ou destrutivas podem afetar o indivíduo no seio da nossa comunidade?
palavras ofensivas ou destrutivas? Bem, na verdade, temos muitas palavras ofensivas, ou seja, obscenas, ou seja, desagradáveis, nas quais poderiam afetar qualquer pessoa, ou seja, uma pessoa vai para, digamos assim, de mente sã, que não usa tanto essas palavras, que evita usar essas palavras, então, usamos essas palavras negativas, existem várias entre elas, por exemplo, de fato, é aquilo que o professor Sallallahu Alaihi Wasallam disse, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Não terá um verdadeiro, quer dizer, ninguém de vós será considerado como uma verdadeira fé, ou seja, com uma fé completa, de fato, até que desejar para o seu irmão o que ele mesmo deseja para si, ou seja, até que desejar para o seu irmão o que ele ama para si, não é? O que ama para si. Então, quando nós fizemos o contrário daquilo que nós não amamos para nós que vai acabar também de afetar pessoas. Por exemplo, quando nós chamamos pessoa de kafir, tratamos alguém de kafir, essa pessoa, segundo ela, a pessoa, reconhece que não, ele não é kafir. Isso dói. São uma das palavras, falamos, quer dizer, uma das palavras mais severas que a língua vai pronunciando. Quanto às consequências, é mesmo palavra de shirk, que não vamos usar e ainda, que vamos usar ainda contra as pessoas que não vamos dirigir essas palavras, como mushrikinas, que às vezes não sejam. Isso dois, a pessoa sabe que é muçulmano. Como kafres, que às vezes não sejam. Para um muçulmano em casa como tal, às vezes dói. Por mais agravante, não para só na língua. Nós que espalhamos na mídia. Espalhamos que é na mídia em causa. E entre essas palavras obscenas que acredito que não podemos mesmo aqui mencionar, não é? E bem conhecemos que a pessoa não gostaria de ouvir. A pessoa não gostaria de ouvir. Então devemos, quer dizer, evitar. Entre elas temos o quê? Palavra de shirk, mentiras, falsas testemunhas e difamação em causa, calúnia, difusão, fofoca, tudo entra em casa, a pessoa não gosta. Então devemos que evitar para não falar sobre ofensa. Então, isso não agrada a pessoa para falar fico. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, prezados e amados irmãos. São, nesse preciso momento, 22 horas, conforme acordado. Normalmente nós terminamos às 22 horas, se bem que hoje começamos ligeiramente tarde, atrasamos 7 minutos. O chefe tinha problemas com a comunicação, mas ainda assim foi muito proveitoso. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Antes mesmo, em 30 segundos, há uma mensagem recebida de um irmão relativamente ao Surat Ibrahim, o versículo 14 a 24, em 30 segundos, né? Vamos diretamente na tradução da língua portuguesa por causa do tempo, que diz relativamente às palavras: uma boa palavra é como uma árvore nobre, cuja raiz está profundamente firme e cujos ramos se elevam até ao céu. Ou seja, esse é um versículo ao Corão e dentro do tafsir, obviamente que Allah subhanahu wa ta'ala está a exaltar a importância de nós falarmos bem. As palavras devem ser hilwa, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hilwa, doces, afáveis, para também amolecer os nossos corações. Sheikh, em suma, remate final sobre o nosso pertinente tema, por favor, para terminarmos mesmo, e depois fadal em dual em 1 minuto, mais ou menos. Fadal. Temos 1 minuto, né? Temos 1 minuto, né? Não, fadal, chefe. Ok, remate final, ok. Na verdade, devemos saber controlar as nossas línguas, preservá-la, não pronunciar senão aquilo que vai dar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Procuramos ocupar mais nossas línguas
na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a adoração da língua é mesmo recordar Allah subhanahu wa ta'ala, recitar muito Al-Qur'an, fazer muito istighfar, falar muitas palavras que Allah gosta de ouvir, entre elas Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 em causa, e saber que, ou seja, temos em conta que tudo quanto nós estamos a falar será anotado, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, sanaktubu ma qalu, sanaktubu ma qalu. Vamos, quer dizer, apontar, vamos escrever o que eles disseram. Então, tudo quanto nós estamos a falar, nas escondidas ou não, sobre a pessoa, ser com o intuito de separá-los, de intuito de colocar fitna no seu deles, conflito no seu deles, confusão no seu deles, devemos lembrar o dia que Allah disse que Yauma tubela sarair, o dia que os segredos vão ser divulgados, que fulano falou. E só para terminar, o profeta disse, Ataderuna mal muflis, será que vocês conhecem quem foi falido? Os companheiros disseram aquele que não tem mais dinheiro, não tem mais que mercadoria. O profeta disse, não, na minha eu contado, será aquela pessoa que vai vir com a sua oração, vai vir com o seu zakat, com a sua caridade, mas depois que ele vai perder tudo isso, vai aparecer pessoa que não, você me difamou, você me caluniou. E a lei é justo. Quando estamos falando a respeito das pessoas, quer dizer, mal deles ou não, essa pessoa é sábio cozido, não presta, essa pessoa é café, esse é muxerique, esse aqui é inovador, esse aqui até não estuda nada, esse aqui, que seja verdade. Porque se for contrário, essa palavra vai ser pesada, que essas nossas palavras vão ser pesadas na balança. Então, vamos ter em conta, haverá dia que vai ser pesado as nossas palavras em causa e continuar mais a nossa língua, porque ela disse, Sanaktubu ma qalu, vamos anotar, vamos apontar o que vocês que disseram. Então, vamos a nossa língua a recordar Allah subhanahu wa ta'ala, que está muito Al-Qur'an, aconselhar pessoas, reconciliar pessoas, ordenar o bem, proibir o mal, com a boa maneira, com o conhecimento em causa. Só assim que vamos saborear aqui da graça da língua que Allah subhanahu nos concedeu, que não nos concedeu por vão, mas sim para que temêssemos com ele sinceramente a Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah diz que ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ou vos que queres temer Allah e dizer apropriadamente. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique as nossas línguas de calúnia, purifica nossas línguas de difamação, purifica nossas línguas de falsos testemunhos, purifica nossas línguas de falsos testemunhos, purifica as nossas línguas sobre as mentiras, purifica nossas línguas e os nossos corações sobre a hipocrisia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumenta conhecimento benéfico e a compreensão da sua religião. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos una no paraíso e aceita nossas boas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoa naquilo que nós cometemos, naquilo que nós falhamos, veio das falhas das nossas próprias línguas ou do assunto do Shaitan. E Allah nos compensa daquilo que nós aceitamos. Que Allah nos perdoa, nos faça o paraíso sem prestação de conta. سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أتي próxima live إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الحمد لله.